Então tá bom. Eu vou agora a Rio Preto, vou continuar a nossa conversa aqui, sempre extraordinária, muito importante, com uma pessoa que eu tenho bastante admiração, porque é um profissional. Primeiro, né, até para a gente fazer uma apresentação, Jean Schiavinato, você é um profissional que trabalha muito ligado a RH, né, ao recursos humanos, oferecendo palestras, identificando situações e pessoas, e em relação ao futebol, você também trabalha já há algum tempo com o Ricardo Catalá, hoje técnico do Remo, de tanto sucesso aqui em São Paulo, com Mirassol e São Bernardo, exatamente dentro do grupo, identificando qual é a personalidade do jogador, como é que ele atua no momento de pressão, como é que ele é no momento de muita tranquilidade, como é que ele é no dia a dia, nos bastidores. É isso, né? Perfeito, Olivério. Não poderia ter condensado de maneira mais explícita. É isso mesmo. Eu trafego hoje tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente esportivo, utilizando tecnologia, inteligência artificial para fazer análise comportamental, seja dos colaboradores ou dos atletas. E até ouvindo o Vitor aí, a gente poderia agregar, inclusive, outras informações caso esse atleta, o TT, fosse submetido a uma análise comportamental, inclusive entendendo quais as forças dele, partindo do pressuposto que seja um atleta proativo e autoconfiante, e quais as fraquezas. Em momentos de desafio, de repente, sendo um cara mais impulsivo, autoritário, dependendo de cada um dos 4 perfis que todo ser humano pode apresentar. Legal. E me diga uma coisa, como é que se dá isso? Qual é o tempo? Como é que você precisa? Como é que você penetra nesse mundo, seja ele corporativo ou esportivo, para identificar, por exemplo, Olivério, como é que você vai fazer? Você vai trabalhar comigo, você vai me entrevistar, como é que é a situação para você conseguir pegar essa informação que é tão preciosa? O pontapé inicial de tudo, Olivério, é o diagnóstico. E aí eu utilizo uma metodologia de uma plataforma que se chama Team 10. A partir desse diagnóstico, eu posso obter não só a análise do seu perfil comportamental, mas também o quanto que você se identifica do ponto de vista cultural com a empresa, ou com o clube, ou com o treinador com o qual você vai trabalhar. A partir desse diagnóstico, então, a gente senta para conversar, estabelece ali uma identificação, um vínculo afetivo, que é fundamental nesse trabalho, e eu vou orientá-lo, vou prestar uma consultoria para você, para te ajudar, primeiro, a identificar quais são os seus pontos fortes, e segundo, para identificar nos momentos em que os desafios bater na sua porta aí, que geralmente é quando você apresenta baixa performance, como você pode antecipar isso e lidar de uma maneira mais fortalecedora. E do ponto de vista de cultura, inclusive, partindo do pressuposto que você seja um atleta, é entender se faz sentido você ir para o clube A, B ou C, se você se identifica com a cultura de jogo daquele clube. Legal. Então vamos agora voltar o nosso tema para o futebol. Eu tenho 2 situações aqui que eu peguei do noticiário do Vanderlei Luxemburgo. Uma de 2000, peraí, deixa eu colocar aqui, porque a gente tem tudo marcadinho aqui. Uma do Palmeiras 1, Vasco 1, no 27 de julho de 2019. Lá se vão 4 anos. Esse jogo foi no Allianz Parque. Era a volta do Vanderlei Luxemburgo ao comando de uma equipe. E ele, nesse jogo, dirige o Vasco da Gama. E aí, ele faz uma série de questões no momento em que o time vai subir para o gramado. Né? Porque você tem que pilhar em determinados momentos as pessoas. Então, vamos ouvir o técnico Vanderlei Luxemburgo primeiro. Eu tenho história. Futebol. Era Vanderlei Luxemburgo, vai lá, o Google, uma história. Certo? Tem que construir uma história. Você não está aqui por acaso, não está aqui por nada, para não acontecer. A história do Vasco da Gama tem um capítulo importante para aqui, nesse estádio aqui. Aqui dentro. Porque o Vasco, quando jogou aqui, era Vasco perdendo, botou o Vasco em campo e virou a porra do jogo, foi campeão aqui. Está na história do Vasco da Gama. Então eu quero que vocês construam a história de vocês. Não estou aqui para cá, não vim aqui para o cara para brincar. Vim aqui para construir uma história. E cabe a nós dar um start, reconquistarmos essa beleza
da história do Vasco da Gama. Cabe a vocês, não tenham medo de ser feliz. Agora é hora de quem joga pra do homem, porra, que chama a responsabilidade. Se ficar cagado com eles aqui, toma porrada. Vai pra dentro deles. É homem contra homem, 11 contra 11. E essa camisa aqui, ó, pesa pra caralho. Eu quero ver essa porra no campo. Bora! Aí começa a reza, né? E aí é aquele momento, começa a reza, os jogadores sobem pro gramado, ainda tem aquele momento do hino, que eu acho que num determinado momento tira, mas também tira aquela coisa que o jogador tá ali pulsando forte. Mas aí eu queria te falar uma coisa. E aí, como é que fica essa situação, Jean? Porque você pilha, mas o grupo é heterogêneo, né? Você não tem... Eu sou um cara que se eu entrar pilhado em alguma coisa, é ruim pro outro lado, porque eu vou até onde eu tenho que ir no limite, eu vou esticar muito a corda, né? Agora, tem pessoas que não. E tem pessoas que, muito pilhadas, podem vir a fazer uma situação mais delicada, podem passar do limite. Como é que o profissional sente isso? E um profissional absolutamente gabaritado como o Vanderlei Luxemburgo, que é extraordinário nesses momentos. Show. Olivério, primeiro, quando a gente fala sobre motivação, é importante entender que existe o universo da motivação pautada sobre conceitos sólidos da psicologia do esporte, e existe aquelas dicas motivacionais que a gente recebe no WhatsApp todo dia. O que o Luxemburgo fez, o que nós acabamos de ouvir que o Luxemburgo fez, não são dicas motivacionais. O Luxemburgo está pautado, de fato, na ciência. Se a gente for buscar assim, de maneira bem clara para sintetizar isso, motivação nada mais é do que um conjunto de estratégias. Ele utilizou ali um conjunto de estratégia verbal fortíssimo para atingir o auditivo dos jogadores e para dar intensidade a um comportamento que ele quer dentro de campo. Eu tive aqui o detalhismo de cronometrar quanto tempo foi essa fala do Luxemburgo, Olivério. Deu 77 segundos. Em 77 segundos, o Luxemburgo fez um resgate histórico e ele utilizou um lado do cérebro dos atletas vinculado ao prazer. Não sei se você percebeu, ele falou de beleza, ele falou de felicidade e resgatou uma história de um clube que começou lá em 1898, com 63 rapazes, remadores ali, que teve jogadores fantásticos como o Roberto Dinamite. Nesse jogo em específico, conseguiu, quiçá, uma das maiores viradas do Vasco da Gama em toda a sua história. E aí ele faz esse resgate com qual objetivo? De colocar na mente dos jogadores que eles estão ali com a oportunidade de escrever no nome deles aquela jornada histórica centenária que já existe. Isso mexe com as fibras mais íntimas do ser humano. E se você prestar atenção, é muito comum, depois dessa fala coletiva, e aí eu vou direto à resposta da sua pergunta, é muito comum, depois de uma fala coletiva, o treinador que conhece individualmente os seus atletas, ou ali dentro do vestiário mesmo, ou no trajeto do vestiário, passando pelo túnel até dentro do campo, e até mesmo momentos, segundos que antecedem a partida, ele chamar individualmente alguns dos jogadores. Mesmo que a fala dele seja coletiva, e naquele momento ele pode pilhar alguém mais do que ele deveria, ou pilhar menos do que ele deveria, há a possibilidade de você fazer as correções individuais nesse momento depois da sua fala. E eu tenho absoluta certeza que o Luxemburgo vai muito nesse sentido. Bom, eu vou colocar uma agora no jogo recente Corinthians e São Paulo, que é uma outra pérola, porque assim, vamos ser claros. Mas você está colocando isso porque nesses jogos aí era muito importante para o Vasco não perder. Naquele momento o Vasco vivia um momento delicado. Foi a primeira passagem do Vanderlei no clube Cruz Maltino e o Vasco não caiu, diga-se de passagem. E esse ponto aí começou, primeiro, uma virada do Vasco no campeonato e, segundo, foi um ponto muito importante estabelecido porque lá no final, na computação de pontos em 2019, fez toda a diferença. E a gente está botando momentos importantes.
Ah, mas e o dia que ele fez e não deu certo? Gente, eu sempre falo o seguinte, 14 bis deve ser, porque o 1 bis caiu, o 2 bis caiu, o 3 bis não voou, e aí, consequentemente, o 14 bis voou. Então você tem que fazer o seu trabalho, né? Não é porque você tropeça que você não vai levantar e continuar a corrida. Você tropeçou, né? Tem história lá do atleta brasileiro, me fale o nome dele agora, meu Deus do céu. Ai, que na prova está correndo, na Olimpíada, está em primeiro lugar, né, na maratona, e aí ele é abraçado por um imbecil, né, porque é um imbecil, o cara simplesmente ele perdeu a concentração, não sei o quê. Mas com tudo aquilo, e com a ajuda dos populares que o tiraram dos braços desse imbecil que o agarrou, ele continuou. E a medalha dele foi de bronze, mas até hoje todos nós lembramos da história, porque é uma história de luta, de perseverança, de vitória, porque ninguém lembra quem foi o primeiro. Vanderlei Cordeiro de Lima, é o nome dele. A mente do tio ainda funciona de vez em quando. Aí acontece o seguinte, né, Jean? É a dificuldade quem nos torna diferentes. Aquele cara que vai vencer diante da dificuldade e aquele cara que vai chorar, que vai lamentar. Para esses, a gente vende o lenço. Para os outros, a gente entrega medalhas e troféus. É isso, né? Ô, Olivério, às vezes as pessoas me perguntam, né? Qual que é o limite da motivação? Como que a gente lida com essa linha tão tênue? Eu costumo dizer que você só passa do limite quando você faz um trabalho motivacional, quando você não contextualiza a sua fala, que não foi isso que aconteceu no áudio que nós acabamos de ouvir do Vanderlei. Ele contextualizou a fala dele, porque ele estava dentro de um estádio onde ele iria jogar, em que algumas décadas atrás já teve um jogo entre os dois times. Isso é contextualizar, tá ok? Uhum. Se você não contextualiza a sua fala motivacional, já é meio caminho para dar errado. E um segundo critério que eu costumo dizer que é fundamental para você não ultrapassar a linha tênue é quando você considera no coletivo as individualidades de cada um dos atletas, que tem um pouco a ver com o exemplo que eu dei para você anteriormente, de chamar um do lado, chamar o outro do lado e fazer uma fala mais específica para cada um deles. Fora isso, a gente toma banho todo dia, tem dia que dá certo, tem dia que não tem. A gente se alimenta todo dia, tem dia que dá certo, tem dia que não tem. A questão motivacional, ela tem que acontecer também todos os dias. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá. Uhum. É isso, é exatamente isso, né? É a gente saber o tempero, mas a comida a gente vai ter que comer. Lógico que tem dia que vai cair melhor, tem dia que não vai cair tão bem, mas que a gente tem que exercitar aquilo que eu falo. Correu, tropeçou, levanta e corre de novo. É assim que funciona. Não adianta ficar... tem gente que oportunizou uma situação legal. Para aquelas pessoas que gostam de chorar. Eu acho que é melhor chorar de alegria do que chorar de tristeza. É ruim chorar de tristeza, mas tem gente que prefere chorar de tristeza. E que senta na beira do caminho, como diz a música, e que começa a chorar. Fica lá e já é o primeiro perdedor. O primeiro vencedor, o cara que vai chegar na frente, é aquele cara que desafia o adversário, que desafia o destino, que desafia, consequentemente, os problemas. É assim, né? Porque a vida inteira, e chegar na frente, não significa você humilhar a quem quer que seja. A vida é uma disputa. Aliás, ela é uma disputa no nascedouro. Quando lá você tem no esperma lá, para falar o português bem claro, a corrida pela vida. Aquele que fecunda o óvulo é o que vai. E o resto, os outros milhões, porque não são poucos, são milhões, os outros milhões ficaram para trás. Aquele fecundou o óvulo, aquele vai nascer. Aquele já passou pelo primeiro grande filtro da vida. Vamos ouvir mais uma fala do Vanderlei, agora no jogo contra o São Paulo. E como o Jean Schiavinato foi cirúrgico. O Vanderlei contextualiza. Ele não chega, vamos lá, rapaziada, é hoje, vamos pegar os caras, vamos jogar eles no chão. Isso tudo, todo jogo é assim. Não, ele contextualiza. Acompanhe para e passo. São 57 ou 58 segundos desta fala do Vanderlei. E olha, sempre perto de 1 minuto. Para não exagerar, para não ser pouco e não ser muito. Muita água mata a planta. Pouca água mata a planta também. Você tem que colocar a água certa, na quantidade certa. Olha o Vanderlei
no jogo contra o São Paulo, momentos antes dessa partida de semifinal da Copa do Brasil, onde o Corinthians bateu de virada o São Paulo por 2-1. Eu só quero lembrar para você o seguinte: nós não estamos aqui agora, jogando um jogo decisivo, para ir à final de uma competição, pedindo favor a ninguém. Ninguém deixou nós chegarmos. Você não pode esquecer que há 2 meses atrás a gente não podia chegar no hotel, não podia circular com a nossa família, não podia ir no restaurante, não podíamos sair para poder curtir nossa vida, não podíamos fazer nenhuma. Era proibido. E no hotel poder descer para tirar foto com alguém não podia. Mas aí o futebol é muito dinâmico, que às vezes a gente esquece dessas rápido. Hoje tem que estar isso tudo dentro de cada um de nós. Ninguém sofreu de graça. Quando nós chegamos aqui, não pedimos a ninguém. Nós temos por competência nossa. E isso não pode ser esquecido no jogo de decisão e deixar aquilo lá de fora. É assim que se ganha. Coletivamente, nós, doído, quando bateram no Gil, bateu em nós. Quando bateram em você, bateu em nós. É uma decisão de 180 minutos. Vamos jogar como o Corinthians. É isso, é o Vanderlei Luxemburgo no seu melhor palco. No momento em que ele está ali, que ele consegue, né, Jean, reunir com todas as suas forças, com muita inteligência, com muita capacidade, ele consegue, não é fazer um quadro, ele consegue fazer uma cena, né? Com velocidade, com tudo que precisa numa cena, com determinação, puxando, trazendo o jogador para aquela realidade. É assim que se faz, né? Perfeito, Olivério. Eu não sei, até seria muito bacana se eu pudesse conversar pessoalmente com o Luxemburgo para entender isso. Acredito que ele não faça conscientemente, mas inconscientemente, quando a gente analisa o segundo áudio com o primeiro áudio, no primeiro áudio, como eu havia dito anteriormente, ele utiliza palavras como, por exemplo, beleza, felicidade, que tinha tudo a ver com o contexto histórico que ele quis linkar daquele jogo de 2019 do Vasco com o que aconteceu em 2000 lá no final da Copa Mercosul. Neste áudio, ele utiliza palavras como bater, como doer, ou seja, elas são diametralmente opostas àquelas que ele utilizou anteriormente, porque o momento pedia isso. Essa é que é a grande beleza, a contextualização da fala. E aí ele permite aos atletas, naqueles breves segundos ali, refletirem a oportunidade que eles estão tendo de resgatar tudo aquilo que eles sofreram, porque tem a ver, se eu não me engano, com o caso do hotel lá em Santos, lá em Belo Horizonte. Então, eles têm a oportunidade, os dois, né? Eles têm a oportunidade ali de utilizar essa fala como se fosse um combustível, uma lenha. Em outras palavras, Olivério, o objetivo é dar mais intensidade. Vamos lembrar do conceito que eu dei aqui de motivação, né? Que é você, através de estratégias, gerar intensidade no comportamento. Essa fala dele é justamente para gerar intensidade no comportamento atlético dentro de campo numa partida extremamente importante. Isso daí, ao meu ver, é lógico que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas isso daí, ao meu ver, é uma arte, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Porque é muito comum você ouvir esse momento motivacional generalista, como você colocou antes de entrar no segundo áudio. Mas esse movimento generalista, por mais que você grite, por mais que você bata no peito, por mais que você faça as pessoas pisar em brasa, se você não contextualizar e depois levar em consideração a individualidade de cada um, é perfumaria. E aí, eu te pergunto pelo seguinte. Eu estou há bastante tempo nessa estrada. Já vi muitos treinadores se dar bem como o Vanderlei e outros tantos que sabem fazer, e já vi outros não se darem tão bem assim. E você falou a palavra que eu acho que é mágica, a contextualização. Você tem que contextualizar que aquilo é para o jogo, aquilo é para aquele momento, aquilo é para aquela situação. Não é uma maneira geral, né? Porque não dá para ficar querendo toda semana, senão vira campeonato mundial de grito, né? Vamos lá, exato. Olha, os caras, vocês têm que ser guerreiro, não sei o que, aquele monte de esculhambação, e não se vai a lugar nenhum. Não. É exatamente o objetivo.
O adversário era o Palmeiras, no jogo contra o Vasco. Existiu uma história de Vasco e Palmeiras, que são clubes muito próximos, se dão muito bem, as torcidas se dão muito bem. A torcida do Palmeiras, lá no Rio, se dá muito bem com a torcida do Vasco, e a torcida do Palmeiras se dá muito bem, por exemplo, em Belo Horizonte, com a torcida do Galo, do Atlético Mineiro. Uhum. Já não é a mesma coisa com o Flamengo no Rio de Janeiro, já não é a mesma coisa com a torcida do Cruzeiro em Belo Horizonte. E ali é uma outra situação. Ali é o jogo, a importância, os 3 pontos, a necessidade de cada lado, e ele contextualiza. Porque houve um jogo onde o Romário foi muito protagonista naquela partida por uma competição internacional, o Palmeiras ganhando de 3-0, e o Vasco vira em pleno Parque Antártica, na época o estádio antigo do Palmeiras e tal, por 4-3. Então, foi essa contextualização que ele fala. E ele fala da história. Como quando você fala aí, né? Porque Vasco, Flamengo, Botafogo, eles não nasceram como clube de futebol. Clube de futebol nasceu o Fluminense. No Rio de Janeiro, é Clube de Regatas Vasco da Gama, Flamengo de Futebol e Regatas, e tem que ter regata, porque isso está no histórico do clube, está nos anais da história do clube, está no estatuto. E Botafogo de Futebol e Regatas. O Fluminense é o único que é Fluminense Futebol Clube. Nasceu para ser o time de futebol. Pode até ter lá um esquadrão de regatas, é outra coisa. Mas os outros nasceram antes do futebol, tanto que se você observar, o Flamengo, o Vasco, nascem antes da tal da geração do futebol, né? Aí eles nascem como clubes para regatas, e depois eles se tornam um clube de futebol do tamanho que se tornaram Flamengo e Vasco. O Flamengo é a maior torcida, o Vasco a quinta maior torcida. A gente deu um ranking aqui de torcidas, deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu tenho até o ranking de torcidas aqui, foi me mandado pelo Guto, né? O Guto acho que me mandou um ranking de torcidas aqui. É bom, eu não tenho aqui mais, eu acho que eu apaguei. Daqui a pouco tem até notícias importantes aqui do nosso Guto Souto. Eu tinha um ranking aqui, onde estavam lá estabelecidas as torcidas. Então a primeira é do Flamengo, a segunda é do Corinthians, a terceira é do São Paulo, a quarta é do Palmeiras e a quinta é a do Vasco da Gama. Existe uma diferença de quase 8 milhões da do Vasco da Gama para 42 milhões, e lá vai fumaça, 45 do Flamengo. Eu também acho que não tem tudo isso, porque aí você vai no Nordeste, o cara torce. Para quem que você torce? Para o Flamengo, porque ele tem vergonha de dizer que ele torce para o Sampaio Corrêa, que é o time dele no Maranhão, e que depois ele torce para o Flamengo. Ou torce junto com ele, e deveria ser só um clube, não dá. É a mesma coisa que o cara fala que tem 2 paixões, ama as 2 irmãs, ama as 2 primas, vai dar confusão, né? Então o cara tem que amar, ele pode até gostar, simpatizar com o Flamengo, mas ele nasceu ali e torce para aquele time da região. Aí ele abraça o Flamengo e, para se dizer grande, ele diz que torce para o Flamengo, para o Vasco, para o Corinthians, sei lá para quem. Mas, enfim, foi o IBGE quem fez essa situação aí. Então, voltando, Jean, é muito importante, né, que não se confunda a maneira como você... Porque é um doping psicológico, para falar o português bem claro, né? Numa das vertentes do que a gente pode falar. Mas tem que ser muito bem colocado para não se passar do ponto, né? É isso, Olivério, é o doping do bem, vamos dizer assim, né? Verdade. E, às vezes, eu ouço, em algumas circunstâncias, ouvir uma comparação entre o Luxemburgo e o Muricy, que o Muricy tem aquela fala, né, de que não sou eu que devo motivar os atletas já têm que estar motivados. Por incrível que pareça, essa fala do Muricy também é uma forma de motivação. Porque a gente tem 2 formas de motivação. Me explique, por favor. É aquela de dentro para fora, que é a intrínseca, né? Que tem a ver com os meus valores de vida, porque não é só uma empresa que tem missão, visão e valores. Eu, como pessoa, por exemplo, a minha missão é desenvolver o máximo de pessoas que eu conseguir até Deus me chamar. A minha visão é ser o melhor analista comportamental do Brasil. E os meus valores? Tem lá, dentro dos meus valores, justiça, lealdade, enfim. Quando o Muricy traz na fala dele que os atletas têm que buscar essa motivação dentro de si mesmos,
ele está falando sobre um ato motivacional que se chama automotivação. E aí tem a extrínseca, que é essa que a gente acabou de observar aqui com os áudios do Luxemburgo, que tem a ver com não só os valores intrínsecos, mas os valores extrínsecos ou de uma instituição ou de uma organização. Por isso que, tanto no primeiro quanto no segundo áudio, ele exalta a instituição. Isso aqui é Vasco, isso daqui é Corinthians. Então, vamos imaginar que um clube tenha lá, dentro da sua missão, representar com raça, com amor, a torcida do Corinthians. E, na sua visão, ser o maior clube das Américas. E, dentro dos seus valores, ter uma governança sustentável, respeito às diferenças. Agora, se você perguntar para mim assim, existe a certa e existe a errada? Absolutamente não. Os dois caminhos funcionam. Agora, na minha concepção, a mágica acontece quando você consegue, na sua estratégia, na sua fala, com o objetivo de dar intensidade a esse comportamento, cruzar os meus valores, a minha missão, a minha visão com os valores, missão e visão do clube. Aí, rapaz, aí acontece a mágica. Nós estamos conversando com o analista comportamental Jean Schiavinato, que tem trabalhos brilhantes aí por muitas empresas, que faz trabalho não só na área corporativa, como também na área esportiva, trabalha diretamente com Ricardo Catalá, hoje técnico do Remo, e que aqui em São Paulo teve um enorme sucesso com o São Bernardo, que ganhou tudo nas mãos do próprio Ricardo Catalá, e também no Mirassol, que alcançou aí um patamar muito importante. Neste momento, o time do São Bernardo, que veio da 4ª divisão, está na 3ª divisão, com o trabalho que começou com o Ricardo, com o Marcelo, para falar o português bem claro, com o Marcelo Veiga, aí vem nas mãos do Catalá, e agora tem o técnico Márcio Zanardi. Mas o Ricardo Catalá teve no meio, nessas pontas, né? O Marcelo Veiga, que todo mundo sabe, morreu durante a pandemia do Covid. E, em relação ao Mirassol, existe um Mirassol antes do Ricardo Catalá, e existe um outro Mirassol depois do Ricardo Catalá, que foi aquele treinador que chegou, que equilibrou o time, começou a colocar o time num patamar e depois deu toda uma série de gerações de trabalhos importantes a ponto de levar o Mirassol à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, que é onde o Mirassol está hoje e lutando aí pelas primeiras posições. Porém, né, fracassou nos 2 últimos jogos, porque em casa, sob o comando do Moser, né, hoje o Moser é o treinador da equipe do Mirassol, foram 2 empates consecutivos, o que tirou um contra o Ituano e outro ontem contra o Sampaio Corrêa, se eu estiver puxando pela memória certa, mas eu acho que é isso mesmo. E contra o Avaí, né, contra o Avaí, né, e se não me falha a memória também, o Ituano. Enfim, foram jogos que tiraram pontos importantíssimos, mas importantíssimos do Mirassol na competição. Com esses pontos, ele estaria brigando hoje por uma vaga dentro do G4 de acesso à 1ª divisão. Jean, eu acho que esse trabalho também é muito bem-vindo dentro das empresas, que é o que você faz, né? Você faz palestras e faz, evidentemente, essa análise comportamental no dia a dia das instituições, não? Faço sim, Olivério. E dentro do ambiente corporativo, obviamente, o meu trabalho hoje ele tem uma aceitação maior do que dentro do ambiente esportivo, e isso tem uma explicação, né? Hoje, o Brasil, vamos falar do ponto de vista esportivo, depois eu volto para o corporativo. Ter bons profissionais do ponto de vista de preparação física é uma commodity, somos referência mundial. Do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático, já estamos nos aproximando de também termos bons profissionais nessa área e nos tornarmos uma commodity mundial. Porém, quando a gente vai para a análise comportamental, ainda, apesar de ser um mar azul para ser explorado, precisa, assim como o analista fisiológico, o analista técnico, o analista tático, nos últimos 20 anos tiveram que lutar bastante para conquistar o seu espaço.
Já dentro do ambiente corporativo, está muito claro o quanto que o comportamental interfere nos resultados, na performance, no desempenho dos colaboradores. Tanto que hoje, quase que um líder, um gestor, ele tem que fazer um papel de mentoring, ele tem que fazer um papel de coaching, que, ao meu modesto ver, é o que se aproxima mais também do papel de um treinador, né? Ele é um gestor de pessoas. Qual é o ideal? O ideal é que a gente tenha hoje um profissional dentro da comissão técnica que permita ao treinador receber todos esses dados estatísticos de análise comportamental, assim como ele já recebe nas dimensões físico, técnico e tática, de tal forma que ele consiga, com essas informações comportamentais, também tomar a melhor decisão. E por que eu transito com muita tranquilidade no ambiente corporativo e no ambiente esportivo? Porque em ambos você precisa entregar resultado, o resultado tem que ser rápido e esse resultado tem um certo nível de pressão, guardando-se as devidas proporções, que os stakeholders de uma empresa não geram tanta pressão assim quanto os torcedores de um clube de futebol, mas a pressão existe da mesma forma. E mais do que palestras motivacionais, hoje, dentro do ambiente corporativo, as pessoas me procuram mais para desenvolver o trabalho de análise comportamental para contratações mais assertivas. Porque imagina você, uma empresa que vai contratar um CEO, e hoje os CEOs também já recebem luvas. Eu tive uma experiência o ano passado que um colega comentou comigo, não se utilizou de uma análise comportamental na contratação de um CEO, pagou R$800 mil de luva, não deu match, não casou o comportamento, a visão de cultura organizacional do CEO com a empresa, deu 3, 4 meses, teve que romper a parceria, só que os R$800 mil ficou no bolso do CEO, porque não se mexe na luva do executivo, né? E quando a gente vai para o ambiente corporativo, para o ambiente esportivo, perdão, eu acredito que pouco a pouco, step by step, em doses homeopáticas, a gente vai conseguir aos pouquinhos também contribuindo de maneira científica com análises e dados comportamentais e de cultura de jogo para ajudar os treinadores aí a tomar melhor decisão. É importante a gente dizer, né, que quando a gente traçou um paralelo aí entre o Vanderlei Luxemburgo e o Muricy, a gente falou dos 2 maiores campeões brasileiros com times, né? Então, tanto o Vanderlei como o Muricy. E aí, não tem certo nem errado, né, Jean? Não. Você pode usar o verso ou o reverso para chegar no mesmo lugar. O avião voa com verso e reverso, daí para no reverso, senão ele vai lá para o final da pista e aí o bicho pega. Então você tem que sair no verso com toda a força e parar com toda a força reversa. E aí dá para entender isso também com o Vanderlei e o Muricy, né? O Vanderlei, olha, é isso, aconteceu isso, contextualizou, nós precisamos disso, é essa. E o Muricy falou, eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer porque vocês sabem, vocês são pagos para isso. A motivação é igual, é um desafio. Exato. Ele colocou um desafio no campo, né? Pô, sou eu que vou chegar aqui para você e dizer que você vai chutar, que você tem que fazer. Você tem obrigação, é com você mesmo, não é comigo. Primeiro. Eu vou gravar a frase que você falou. Gravar a frase que você falou, cara, que foi fundamental. Para selar tudo que a gente conversou até agora. Você falou assim, o desafio foi diferente, mas o objetivo é o mesmo. É isso. É exatamente isso, né? É isso. São formas diferentes. Porque são treinadores de temperamentos parecidos, mas com objetivos iguais, que é ganhar, são 2 ganhadores, 2 vencedores. Hoje o Muricy já não é mais treinador, mas a forma é diferente. Só isso, né? Todos os caminhos levam a Roma. É mais ou menos isso. Jean Schiavinato, grande abraço para você. Como é que